Bora mergulhar numa ideia que é bem poderosa. Uma que pode, de verdade, mudar o jeito como a gente se entende. A nossa identidade, olha, talvez não seja bem o que parece. Tudo começa com essa pergunta, né? Parece simples, mas a resposta é bem mais complexa do que se imagina. E quase sempre a resposta vem assim em forma de rótulo. Engenheiro, pai, estudante, são substantivos, sabe? Palavras que descrevem os papéis e as categorias onde a gente se encaixa. E essa tendência já mostra o nosso primeiro jeito de pensar sobre isso. A gente costuma tratar a identidade como se fosse uma coleção de informações, um monte de fatos para coletar sobre alguém. Pensa bem, seja um recrutador contratando alguém, ou pais conhecendo um amigo do filho, o processo é quase um projeto de pesquisa. A gente coleta dados para tentar entender quem é aquela pessoa. E todos os nossos rituais sociais, tipo quando a gente se apresenta para alguém, se baseiam nisso aí. A gente parte do princípio que a informação recebida revela a pessoa de verdade que está ali por trás do rótulo. Essa construção toda da identidade começa bem cedo, viu? Com o primeiro e mais fundamental rótulo de todos: o nosso nome. E aqui tem um ponto interessante. A gente não escolhe o nome. Ele é dado para nós. E aí a gente cresce tentando se adequar a ele. A gente se torna aquele nome. Já aqui aparece uma dualidade, uma coisa dupla na identidade. Ao mesmo tempo que o nosso nome nos torna únicos, individuais, ele também nos conecta a um grupo, a uma família. E esse padrão de pertencer a um grupo e ao mesmo tempo se diferenciar de outros se espalha para tudo: nacionalidade, gênero, até o time de futebol. Tudo isso vai criando uma teia de rótulos. Só que essa nossa mania de usar rótulos para tudo acaba levando a um erro de raciocínio muito comum. É o que chamam de falácia da substância. A gente começa a achar que o substantivo homem, por exemplo, aponta para uma essência de masculinidade. Ou que a palavra brasileiro significa que existe uma brasilidade fixa que nunca muda. O perigo dessa falácia é que ela nos faz enxergar a identidade como algo parado, estático, como se a gente fosse só uma manifestação dessas categorias que já existem. Mas será que a história é só essa? E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa conversa, numa virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. Vamos pensar na palavra pecador. É um substantivo, um rótulo estático, né? Parece que tem um peso, uma coisa meio permanente. Agora, vamos pensar no verbo pecar. Aqui é diferente. É uma ação, é um processo, algo dinâmico. É uma coisa que acontece, não uma coisa que se é. Então, o ponto crucial é exatamente este. A lógica que a gente costuma usar está invertida. A identidade de verdade não está no substantivo, mas sim no verbo. Alguém se torna um pecador porque peca. Alguém se torna um trabalhador porque trabalha. A ação tem que vir primeiro. É só pensar na história de Eva. Foi a ação dela, o ato de comer o fruto, que a transformou em algo novo. Ou então em Prometeu. O que definiu a identidade dele para sempre, na mitologia, foi a ação de roubar o fogo dos deuses. E esse mesmo princípio vale para todo mundo. Identidade não é um estado fixo, é um processo, um constante vir a ser, um se tornar. Tá, mas e na prática? Quais são as consequências de pensar a identidade como verbo e não como substantivo? Primeiro, significa que a própria definição de identidade muda. Ela deixa de ser algo que a gente precisa encontrar, como um tesouro escondido, e passa a ser algo que a gente constrói, dia após dia. E isso transforma até a pergunta fundamental que a gente se faz. Em vez de perguntar quem eu sou, como se estivéssemos procurando um produto final, a gente passa a analisar um processo. Como eu estou me tornando? E é essa reflexão que fica. Uma ferramenta poderosa para a gente pensar sobre a própria vida. Se a gente é o que a gente faz, a pergunta que realmente importa é: o que a gente está se tornando hoje?